Bom, em 2024 nós acompanhamos uma alta bem forte no dólar, de forma constante. Então a gente via cada vez mais o dólar valendo mais e o real valendo cada vez menos. Chegando no topo ali próximo de R$ 6,30, que foi o topo histórico do dólar em cotação frente ao real. E como tudo tende a regredir à média, ou seja, tende a ter uma correção, a gente teve uma alta escalada, uma alta forte, e consequentemente a gente tende a trazer depois de um tempo, depois de uma alta forte, todo o ativo ele tende a ter a regressão à média. Então é basicamente uma correção. E é o que está ocorrendo agora com o dólar em 2025. Então a gente está vendo o dólar cair cada vez mais. Nesse atual momento que eu gravo o vídeo para vocês, dia 25/2, a gente está tendo a cotação sendo atualizada em R$ 5,75. Ou seja, a gente saiu do dólar batendo 6,30 em 2024, no fim do ano, e agora o dólar já chegando na casa dos 5,75. Bom, quais foram os pontos que impactaram para a gente ter essa queda forte no dólar? O que está de fato impactando a queda do dólar? O que está fazendo o real se apreciar? O que é um ponto legal. Se a gente for analisar, nesse ano de 2025, né, até 31 de janeiro, o real tem a segunda maior valorização frente ao dólar mundial, então em janeiro. Então a gente só fica atrás ali do rublo russo, que subiu 12,09%, enquanto o real ele subiu 6,41%. Então a gente teve essa alta muito forte do real ali em janeiro. Claro que é só um mês como base, mas a gente já vê que o ano ele começou muito bem para o real, mas porque 2024 ele foi muito mal, né? Teve uma queda muito forte ali na perda do poder de compra. Então eu trouxe para vocês aqui 5 fatores que fizeram com que o dólar caísse e o real se apreciasse nesse ano de 2025. Então fica comigo aí até o final. E até a gente, antes de falar aí dos 5 fatores, a gente olhando aqui até 21 de fevereiro de 2025, como que está a bolsa brasileira negociada em dólar e como que está a bolsa americana. Então, se você for observar, a gente tem a bolsa americana subindo 2,24% em 2025 e a bolsa brasileira negociada em dólar, cotada em dólar, subindo 13,15%. Então, a gente teve um aumento da bolsa Brasil aqui em reais e também o aumento do dólar, um aumento do real frente ao dólar. Isso impactou o ativo que é negociado lá fora, que é o EWZ, negociado lá em Nova York, para vocês observarem que 2025 até começou bem ali em termos de retorno acionário aqui no Brasil. Bom, vamos lá falar dos 5 pontos que impactaram o dólar. Claro que é muito difícil a gente falar dessa movimentação de real e dólar, porque são N fatores, principalmente que a gente fala de duas frentes, né? A gente fala da paridade entre o real e o dólar. Então a gente está falando de paridade entre duas economias. Tudo que acontece no Brasil impacta o câmbio, em termos econômicos, tributários, fiscais e etc., taxa de câmbio, taxa de juros e tudo mais. E tudo que acontece nos Estados Unidos impacta também essa paridade. Então, são muitos fatores que podem contribuir. Eu trouxe aqui cinco que eu acredito que é prudente, está acontecendo na realidade, que pode ocorrer, né? Está impactando isso, mas não é uma verdade escrita em pedra. Novamente, é muito difícil a gente capturar esses pontos aí no mercado. Bom, primeiro, a gente tem os juros americanos em queda. Então, inicialmente a gente estava com juros americanos ali acima de 5 pontos percentuais anual. Teve uma queda, hoje está na casa de 4,25% a 4,5% ao ano, juros americanos. Uma expectativa de se manter constante até o meio do ano e bem provável que no fim do ano a gente possa ter uma queda de juros americanos. Tá? Então a gente tem essa constante já nos juros americanos com possibilidade de queda. Isso impacta, de fato, a saída de capital do mercado estrangeiro, do mercado americano. Por quê? Se a gente já tem os juros estabilizados com projeções de queda mais para frente, quer dizer que o carrego da renda fixa americana não vai ser tão atrativo. E o que vai ser atrativo? Às vezes os carregos de economias emergentes que estão com taxa de juros mais alta. Então, o segundo ponto que está impactando é os juros Brasil em alta. Então, a gente está tendo a taxa Selic em alta, a gente já teve um aumento de 1%, a gente está com taxa de juros a 13,25% ao ano, então muito maior do que a taxa de juros já nos Estados Unidos. Nós já temos uma projeção de mais um aumento de 1% na próxima reunião do Copom, que vai ocorrer em março. A gente vai observar como que isso vai ser na prática, mas a gente já tem essa alta provavelmente contratada. Então, quando a gente tem
países emergentes com juros mais altos, países consolidados de primeiro mundo ali, países mais seguros como Estados Unidos, com juros estabilizados em queda, isso começa a trazer capital para o mercado emergente. Se a gente for ver também até uma questão política, eventos de mudança para a eleição que vai ocorrer em 2026. Então o Lula ele chegou no menor índice de aprovação na história. Então o que pode ocorrer nisso? Pode ser que o Lula, e ele até mesmo falou que talvez nem vai concorrer na próxima eleição. Com isso, de fato o mercado ele viu uma possibilidade de uma mudança de governo. Então se a gente vê uma mudança de governo, bem provavelmente pode ser que venha uma direita, pode ser que venha uma mudança, e o mercado viu isso com bons olhos. E, consequentemente, Bolsa Brasil subiu, a gente está tendo esse alívio no câmbio frente ao dólar. Então, mais um ponto aí que pode estar impactando, o terceiro ponto, eleições ali em 2026. O quarto ponto é queda nos ruídos do governo e do Banco Central aqui no Brasil. Quedas nos ruídos tanto do governo, tanto do Banco Central. Antes de ter a mudança do presidente do Banco Central, a gente tinha o Roberto Campos Neto em 2024, a gente está com o Galípolo agora em 2025, mas antes de ter essa mudança, quando era o Rodrigo Campos Neto, a gente tinha sempre o Lula batendo em cima do Banco Central, falando que o Banco Central não estava preocupado com o Brasil, que estava querendo atrapalhar em vez de ajudar, que os juros não precisavam subir e etc. Porque tinha esse afronte, porque o Roberto Campos Neto ele era indicado pelo Bolsonaro, pelo antigo presidente. Porque o Roberto Campos Neto ele não foi indicado pelo Lula, ele tinha sido indicado pelo Bolsonaro. Então agora a gente tem um Galípolo sendo indicado pelo Lula e com isso o Lula ele deu uma segurada ali nas críticas do Banco Central. Só que essas críticas a gente via com maus olhos, porque hoje o Banco Central ele é um banco que faz a política monetária de forma independente, ou seja, o governo não pode dar ali pitaco na política monetária. Isso é um papel do Banco Central, ele é independente e ponto final. Só que com o Lula sempre em cima, falando isso, aquilo, a gente parecia que o Lula não queria deixar mais o Banco Central independente. Então, quando teve essa mudança, esses ruídos, esses ataques, esses afrontes dentro da economia brasileira, eles deram uma controlada, o que impactou positivamente. E a gente teve muito ruído em 2024, né? A gente teve questões ali fiscais, gasto elevado, muito imposto sendo criado, cada vez mais informações ali que o povo ficava, de fato, bem preocupado com a situação do Brasil. E nesse ano de 2025 parece que o governo está um pouco mais relax. O governo está um pouco mais tranquilo, está um pouco mais na dele, fala uma coisa ou outra aqui, mas não tão intenso como foi em 2024. Como esse cenário tende a estar um pouco mais estável aqui, e a gente está tendo essa projeção de juros já subiu, o mercado já precificou esses juros altos, essa subida, a Bolsa até deu um equilíbrio ali agora, subiu nesse início já de 2025, mas como esse ruído está mais tranquilo agora, a gente vê o mercado um pouco mais tranquilo. Isso pode ter impactado o real valorizar, porque o cenário aqui ele ficou um pouco mais controlado. E o quinto ponto são as regressões à média, que eu comentei com você. Quando a gente tem algum ativo subindo muito, é Bitcoin, é bolsa, é câmbio, etc. Quando sobe muito, chega um momento que ele precisa ter uma regressão à média. Então, com isso, o dólar subiu muito em 2024 e agora teve uma correção, que é algo muito comum e é algo esperado, essa regressão à média. Então, esses 5 fatores eu vejo como algo importante que impactou. Tem um fator extra, que é o carry trade, que é basicamente a junção do fator 1 e 2. Juros americano estável com perspectiva de queda, juros com o Brasil com perspectiva de alta. O que é o carry trade? Basicamente, os investidores estrangeiros tomam juros em economias que têm juros baixos, toma dívida, né, em economias que têm juros mais baixos, Japão, Estados Unidos agora nesse cenário, e investe ali em economias emergentes. A diferença é o lucro que eles carregam. Então é essa operação chamada carry trade. Juros americanos em 4,5%, juros brasileiros podendo chegar a 14,5%, 15%. A diferença entre as duas economias ali em taxa de juros é muito alta. Isso abre margem para esse trade, né, entre taxa de juros. E com isso, mais pessoas vendendo dólar, comprando real para poder fazer essa operação, a gente tem a valorização do real frente ao dólar, ou seja, o dólar desvalorizando frente ao real. Então, é algum dos pontos, tá? Claro que eu falei, são muitos pontos que vão impactando como um todo esse movimento, são duas paridades de economia, mas são coisas que eu acredito que impactou de fato aí nesse ano de 2025. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer investir o seu dinheiro junto com uma consultoria de investimentos, uma consultoria financeira, livre de conflito de interesse, que não ganha comissão e está interessado em sempre fazer o
melhor para o cliente. Eu sou consultor financeiro na Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos aqui do Grupo Primo. Se você tem interesse, quer um profissional te ajudando, trazendo recomendações, montando sua carteira, sua alocação, sua estrutura e te dando todo o acompanhamento de forma recorrente mensal. Se você tem mais de 10 mil reais, aporta de 5 a 10 mil por mês em aporte de investimentos e tem mais de 100 mil de patrimônio, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha aí o link que eu vou entrar em contato com você. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu te vejo no próximo vídeo.